interação, né? Desse olhar no olho, né? Dessa troca. Então vamos tentar tornar esse momento online o mais real possível, né? E ela se torna aí ela fala e pergunta, ele participa, fazendo essa interação, né, colocações, e assim também não só melhora nosso ambiente de sala de aula, como também o tempo passa mais rápido, né? Quando a gente não está, né, só ouvindo, né, parece que é a eternidade, né? Pode ficar bem despreocupado que eu sei exatamente o que está sentado no lugar de vocês. Então, eu sei como aluno da graduação, sei como aluno da pós-graduação, ainda hoje estudo, ainda hoje sou aluno também, né? A gente não para, né? Que a gente faz aquilo que ama e entende da vocação do Senhor. Então, eu conheço todos os direitos do aluno e tudo aquilo que o aluno gosta também, né, de fazer, e também conheço o lado do professor, né, que tem também aí que ter essa caminhada com cada um de vocês, né, com os alunos. Então, eu conheço a realidade dos dois lados, né. É direito do aluno pedir, né? Aluno que não pede não é aluno, né? Todo aluno tem que pedir alguma coisa, né? Então, se não pedir, não é aluno, né? Aluno quer pedir, aluno quer negociar, aluno quer prazo, aluno quer nota, aluno quer menos trabalho para fazer, menos leitura para ler, né? E eu entendo perfeitamente. E o professor ele quer para mais leitura, ele quer exigir mais do aluno, ele quer a atenção do aluno. É essa crise de professor e aluno. Mas a gente lida isso muito bem, com muito humor, porque essa é a caminhada, né? A nível de pós-graduação, isso fica muito tranquilo, né? Porque acredito que todos que estão aqui têm um propósito muito claro, né? Que é esse aprofundamento, né? Para o melhor serviço cristão, né, de todos nós, né? Falar de aconselhamento bíblico é exatamente entender de que faz parte de todo cristão, né? Ainda que o pastor, o ministro do Evangelho, seja aquele que recebe investidura, né, imposição de mãos e treinamento para ser o docente da sua igreja, aquele que ensina a igreja, e ele está bom na área, então está fechada, e ainda assim estou ouvindo de alguma forma que não deu para completar. Está com dificuldade, mas então é sua internet, né, na aula, não é daqui para lá não, né? Se você conseguir melhorar, ela saiu. Então a gente entende que, ainda que seja, né, do pastor a responsabilidade de ensinar, e ensinar a gente não só entende que é a pregação ordinária, mas é também a reunião de doutrina, é um aconselhamento, é o discipulado, tudo isso está dentro do ensino, né? Nós também entendemos que é o chamado cristão também ajudar mutuamente um ao outro, né? Aconselhando e orientando. Isso também sirva para os presbíteros da igreja, os líderes, e certamente a pós-graduação e aconselhamento do Seminário Fernando Norte vai aumentar, né? Tá bom, Nara, entendi, viu? Então, eu compreendo. Se conseguir melhorar aí, vamos ver se você melhora também para poder ouvir bem, né? E nem com a telinha fechada também participar. Bom, acredito que vocês serão bem instrumentalizados, né? Ferramentados, orientados, né? Para ter um curso de pós-graduação como o Valdo tende então a ser o tempo diferente da graduação, mas apontamos os caminhos e como então usar então as disciplinas para o melhor aperfeiçoamento
de vocês. É o melhor serviço que vocês podem prestar a Cristo servindo a igreja. Tá bom? Então, muito bem. Começando aqui falando de cosmovisão. Certamente, essa é uma disciplina que não é nova, mas diria que nos arraiais das igrejas, né, no arraial das igrejas brasileiras, ela ainda é uma disciplina nova. Né? Digo para vocês, porque eu estudei teologia no seminário Presbiteriano do Norte, eu não tive contato com a disciplina de cosmovisão. Eu vim conhecer cosmovisão no seminário, enquanto aluno da graduação, e é um livrinho que eu guardo hoje com paixão, né? Eu vou mandar a foto para vocês, mas é um livrinho do John MacArthur, um livro não, é um livreto. Você pode até procurar aí, acho que ele é demais, mas você pode procurar aí para baixar, que é um livreto do John MacArthur Jr., e ele fala sobre cosmovisão bíblica. É um livreto de poucas páginas, mas foi o meu primeiro contato, e eu não sei nem como adquirir, não sei nem como foi o despertar de ter, não sei se foi no seminário, alguém que estava lá vendendo, em alguma exposição de algum congresso, de algum evento, mas foi minha primeira leitura. E mesmo depois da minha leitura, achei muito interessante, mas confesso que não dei muita assim, ênfase, né, porque no seminário tem diversas outras disciplinas, você acaba também tendo aí outras necessidades, outras ocupações, e você termina o curso, entra no ministério, e aí eu volto a me interessar por cosmovisão no ano de 2011. Então veja que há uma lacuna aí. Então, esse bicho me interessou, viu? Ele me interessou. Eu vou botar aqui no estado e tudo mais, mas assim, volto a ter contato. Se caso aparecer dinheiro e tu tiver com ele, eu falo contigo. Mais próximo, ter um interesse em 2011, exatamente porque eu faço uma disciplina como ouvinte. Eu estava em São Paulo, eu vou a São Paulo, na verdade, eu vou a São Paulo, e aí vou ao Angel Jumper, que é o CPAJ, né, o Centro de Programação Presbiteriano, que nós conhecemos, e lá então eu me interesso e faço uma disciplina como ouvinte. A disciplina é cosmovisão, né? E interessante que você foi uma semana inteira, de manhã e tarde. E assim, muitas vezes naquela disciplina a gente parecia que não estava entendendo nada, né? E era assim, só de botar uma legenda aí ajuda a me compreender. Mas foi a partir desse modo, como ouvinte, que eu me despertei tanto para ingressar no Angel Jumper e continuar, e aí agora sim, continuar os estudos, as leituras, né, inicialmente, né, os estudos, as leituras, foram muitas leituras, tive o privilégio que o professor, que hoje não está mais no EDT, mas está na Universidade Mackenzie, depois de repassar um material que ele mesmo usou por muito tempo, em modos de cosmovisão. E aí, a partir de leituras de artigos da FIS, etc., leitura, produção de livros era ainda muito pouco, tinha poucos livros ainda produzidos na área, mas livros importantes que eu vou citar para vocês, como Dando Nome ao Elefante, se você quiser anotar esse nome aí, Dando Nome ao Elefante, tá? É um livro que parece que não tem nada a ver com, assim, o título tem nada a ver com a visão, né? Dando Nome ao Elefante, da livro da editora Monergine. E depois o outro livro foi Cosmovisão em Conflito, do Ronald Neff. Esse livro você encontra na Amazon, em Kindle, bem baratinho. Você deve baixar esse livro, deve comprar esse livro. O outro livro foi O Universo
ao lado de James Sire, assim como é Dando Nome ao Elefante, do James Sire. São livros clássicos, livros que no estudo de cosmovisão você não pode deixar de conhecer ou de ter esse material. E hoje você tem uma gama de livros de tradução que já me permite um estudo direcionado em casa, né? Olha, já tem gente voltando aqui, ó. Pelo menos esses 3 livros. Olha aí, ó. Então, Sandro achou aqui a minha pérola, né? Cosmovisão Bíblica. João Marcos, isso está na Amazon, é isso, Sandro? Tá físico ou está em Kindle? Tá em livro físico, pastor. Capa comum. Tá por R$35. Se você procurar na internet, aí que eu tenho é a capa branca. Mas essa é a versão, né? A edição do livro. Tá? É uma segunda edição. A segunda edição. É um livro que passou muito tempo sem ser relançado. A gente vai usar um pouquinho dele também aqui, porque a gente precisa valorizar o que a gente encontrou lá, que coisa boa. Aí você tem o Dando Nome ao Elefante, você tem o Universo ao Lado. O Universo ao Lado, ele tem a segunda versão, que ela é ampliada, revisada e ampliada. A capa azul, de James Sire. Essa que você deve, se tem interesse, você deve comprar. Tem um livrinho, eu estou aqui na frente de uma parte da minha biblioteca, eu não estou com ela completa aqui, ela tem outra parte em casa. Eu acho que vale muito a pena. Esse é um livro mais recente, do Michael Gorin e do Brady Bartolomeu, que é Introdução à Cosmovisão Cristã. Esse é um livro mais recente. Ele é um livro, vamos ver aqui, o de 2016. Esse aqui acho que é mais conhecido, é fácil de achar na Amazon. Ele é importante, é um livro que vai ajudar, porque ele trabalha com algumas áreas que ajuda a gente então fazer uma observação sobre cosmovisão, tá? É um livro que vale a pena você então talvez como introdução você ter, né? Porque o Dando ao Elefante nessa lado já é um livro um pouco mais denso, né? Mas que vale a pena de ler. O Dando Nome ao Elefante foi um livro que até passou um tempo sem ser editado, por exemplo. E aí voltou a ser publicado. Sendo que na época, para comprar, foi até bem difícil. Ali em São Paulo, que alguém tinha uns 38 livreiros, né, que comprar livro e tal, e veio de particular. Foi que achou e trouxe para a gente lá, para a nossa turma. Aí depois ele some do mercado e retoma o mercado. Engraçado que esse livro Dando Nome ao Elefante, uma vez o aluno diz assim, pastor, quando aquele livro Dando de Comer o Elefante, não de comer o elefante não, porque o elefante já está grande, né? Dando de comer o elefante, é dando nome ao elefante. E assim vai. Muito bem. Então, cosmovisão dentro do contexto brasileiro, igreja, né, dentro desse campo, igrejas cristãs, é recente. Inclusive no próprio seminário Partido do Norte. Eu acho que ele vem entrar no currículo. Quando eu comecei a dar aula, em 2013, ainda não era a disciplina da grade do nosso seminário. Ela acho que já existia como eletiva, ela acho que é eletiva, mas assim, é uma eletiva que você não tinha ainda, não era assim algo que fazia parte da grade dos alunos. Então, só depois ali, olha aí, isso, né? Você tem naquela assinatura lá do Kindle, né? Você pode ler o livro Dando Nome ao Elefante. Então, depois, aí não lembro precisar agora que ano, mas depois passa, mesmo como eletiva, ela sempre aparece hoje na grade da disciplina. E aí eu comecei a lecionar também essa disciplina, né, porque eu venho de sistemática, eu venho de teologia do culto, eu venho de história do pensamento cristão, né,
seria dentro, né, da teologia histórica, fazer um recorte do pensamento cristão, ali desde os pais da igreja até a pós-reforma. Nós já recebemos a teologia do século XX, né? E ética cristã, depois eu recebi cosmovisão, né? Então, além da minha formação em teologia, eu também tenho uma graduação em filosofia. Isso também me ajudou muito a interessar por cosmovisão, né? E daí, como todo professor de seminário, a gente, a primeira coisa que pensa, né, e até nem para entrar, né, como professor, é fazer o mestrado lá no Andrew Jumper, em São Paulo, e eu fiz, né, estudos históricos teológicos com ênfase em teologia sistemática, e fiz, concluí, e agora estou finalizando o ano que vem mestrado em filosofia na Universidade Católica de Pernambuco, além de outros estudos paralelos da área de educação. Muito bem. Quando se fala de cosmovisão, essa palavra que aparentemente é tão excêntrica, né? Mas quando você lê ou ouve a palavra cosmovisão, o que é que vem logo à mente de vocês? Por favor. Um por vez, não? Diante do que eu já ouvi, né? Aldeci, meu irmão. Li sobre Aldeci. Voto que está quebrado fora. O que eu entendi é a visão de mundo, né? A forma como literalmente é isso, né? Cosmo são duas palavras, né? E juntando cosmo, visão, né? A visão do mundo. Literalmente é isso, nem nada, nem mais nem menos. Literalmente, né? Mas é isso, a visão do mundo. Na verdade, essa é uma tradução de uma palavra alemã. Quem conhece? Já vai ganhar aí, né? Já vai ganhar uma oportunidade de falar alemão, né? A cosmovisão também Weltanschauung. Alguma coisa assim. Olha aí. Rapaz, esse céu é virado mesmo. Né? Exatamente. A palavra é uma tradução do alemão, né? Até porque assim, os alemães são virados, né? Você vê que é um berço, né, enorme da filosofia moderna, né? Os grandes cabeção aí, tudo, né? Aí, alemão, né? Kant, né? Entre outros, aí de tradição alemã. Eu falei isso, mas não. Weltanschauung, né? Weltanschauung. A tradução seria cosmovisão. Modo de olhar o mundo, modo de enxergar o mundo, né? Mas a gente precisa entender de que cosmovisão não é só a forma que eu enxergo o mundo, não é a forma apenas que eu olho para o mundo, mas é a forma que eu interpreto o mundo. Aqui é o grande olhar nosso, né? Talvez se você pensar, e como os livros de cosmovisão, o material de cosmovisão você acha pela internet, a figura que mais aparece é exatamente isso que eu estou no meu rosto e alguns de vocês estão usando, que são os óculos, né? Nós chamamos as lentes, né? Por exemplo, tirei aqui meu óculos, eu consigo ler alguns nomes, na verdade eu consigo ler todos os nomes, mas é bem embaçado, mas como eu estou muito próximo na minha tela e as letrinhas são maiores, eu consigo ler, até porque também conheço o alfabeto, né? Que ajuda a saber que aqui é um P, um A, né? E conheço não só o alfabeto, mas a imprensa, né? Não, mas enxergo com muita dificuldade, né? O nome aqui de Samuel, o nome aqui de coisa aleatória, que eu já disse no início, mas eu enxergo com muita dificuldade. Então é possível que, se eu passar mais tempo sem óculos, como agora está acontecendo, alguns nomes que eu já conheço, eu fico agora muito mais embaçado. E aí eu começo a fazer um esforço muito grande e de repente eu posso ler aqui uma letra, porque o modo que eu estou enxergando com as minhas lentes, que são nesse caso agora os meus olhos, mas que para mim
ela não consegue enxergar para além da realidade que agora estou vendo, porque eu tenho uma limitação aqui, eu agora cometo equívocos de interpretação da realidade, equívoco daquilo que estou olhando e enxergando, e passo a talvez fazer interpretações daquilo que eu estou vendo a partir da minha lente que está embaçada. Mas quando eu boto meus óculos, eu vejo não só os nomes com clareza, com definição, mas eu passo também a ver as imagens com definição e o brilho das imagens e as colorações. Não é assim? Então, cosmovisão, tendo com os óculos, né, como talvez aí o principal exemplo, né, chamado óculos da cosmovisão, mas eu também gosto de usar uma figura, e aí é um pouco mais antigo do que os óculos, a brincadeira, que me ajuda também, como outro exemplo, a ilustrar que quando você pega um papel celofane e coloca na frente dos seus olhos, e se o papel for vermelho, ou se ele for verde ou azul, você passa a enxergar o mundo e a realidade que você tem inserido a partir daquela cor. Não é assim? Quem que não já pegou ou um celofane ou um acrílico, né? Vermelho, azul, seja qual for, e bota assim no olho e olha a realidade, né? Então, você está enxergando... Oi? Ou não? Então, uma brincadeira da nossa época, né? Exatamente, exatamente, é isso mesmo, Edson. Então, você pega aqui, seja um celofane ou seja um acrílico transparente, mas de cor, e você está enxergando tudo ao seu redor, é fato. Você enxerga cada canto da sua casa, cada disposição da sua casa, você enxerga apenas com uma cor, seja vermelho, seja verde ou seja azul. Ou seja, na verdade, a sua interpretação da sua realidade, ela está sendo induzida exatamente por aquele celofane, aquela lente que você colocou. Você vê que a sua televisão está lá, mas ela é vermelha, né? Porque você vai enxergar exatamente conforme você está olhando a sua realidade. Não é assim? Isso é cosmovisão, né? É como você enxerga, o modo de enxergar, é o modo de ver e o modo de interpretar. Mas existe um ponto de partida para nós. Vai sim, desculpa, eu só vi agora, a Vânia vai sim, Vânia já foi. Foi Vânia, Lucas e minha mãe, já estão aí, em nome de Jesus. Eu gosto assim, me atrapalha mesmo, viu? Professor, eu fiquei aqui com o pensamento, é a forma como o mundo é interpretado. Agora, a visão é visão de mundo, modo de olhar no mundo, modo de enxergar o mundo. É o modo que você também interpreta a realidade que está ao seu redor. Interpreta a realidade. Aí, essa interpretação, a cosmovisão, ela pode ser individual ou ela é sempre manifestada em grupo? A cosmovisão, ela nunca vai ser individual. Não vai ser individual. Ela sempre estar sendo influenciada por outro, você sendo influenciado, ela sempre vai estar sendo, então, espalhada. Não é? Então, veja, por que aquele livro que eu citei, Conflito de Cosmovisão, é importante? Porque o próprio tema, a sugestão de capa, de título do livro, ele é por si só já instigante demais. Conflito de cosmovisão. O que é que o autor, o Ronald Next, ele tem por tese? De que, assim como eu, e todos vocês, nós não temos uma cosmovisão. Temos várias cosmovisões. Aqui, para o conselheiro bíblico, que são vocês vão ter muito trabalho com isso. Porque você vai lidar com pessoas, assim como o pastor lida com pessoas, que não só tem uma cosmovisão, mas múltiplas cosmovisões. Várias cosmovisões. E isso é tão natural para mim e para você,
que nós, diante de uma realidade, de um fato que existe, nós damos várias interpretações para aquele fato, a partir das visões que vai emergindo do meio do seu coração. Por exemplo, se eu chego aqui para Sandro, Aldeci, Pastor Mel, Pastor Costa, Leite, Thaís, tem todos estão aqui, Adinoan, Fabiano, né? E diga assim, me dê a sua visão sobre educação. O que você entende? Visão, já estou direcionando muito. Assim, me fala o que você entende por educação. Talvez eu possa ter alguém aqui na tela que seja da área de educação, seja um pedagogo, uma pedagoga, né? Já tem experiência de sala de aula de mais de 20, 30 anos, tem várias formações na área de educação. Mas a educação é isso. Outro que também tem a mesma formação, mas a educação é isso. Outro que também tem essa educação, que tem essa formação, mas além da formação educacional, né, do educador, seja de um pedagogo, né, ou de uma formação em licenciatura, mas tem aliado a isso uma formação bíblica. Nós também precisamos ser um pastor, mas de crente fiel, mas a educação é isso. Por quê? Porque a cosmovisão que mais predomina no meio do seu coração será ela que vai dar as respostas e aos conflitos que surgem para mim e para vocês. Então lembre uma coisa, isso aqui é muito importante. É a sua cosmovisão que vai definir, ou que vai interpretar os assuntos ou os temas mais importantes da sua vida. Outro exemplo. Eu digo assim para você, menino, agora vou mudar um exemplo, vou colocar um exemplo de uma bolhação de todo mundo cristão. Tá? Quando eu falo cristão, eu vou falar agora de uma forma ainda mais ampla de cristão evangélico. Ou seja, cristão evangélico quer dizer que isso não só de teologia formada, mas cristão evangélico pode ser não só presbiteriano, batista, convencional, pentecostal, os cristãos, né? Que estão unidos numa base estrutural semelhante que são os evangélicos. Creem em Cristo como Salvador, na salvação pela graça, que é a palavra de Deus, né? Que a Escritura é a palavra de Deus e da nossa fé em Cristo. Isso que nos une como cristão evangélico. Isso pode ser presbiteriano, pentecostal ou de outro, também não ser luterano ou metodista. Nós temos previstas. Agora eu posso fazer uma pergunta para esse grande dúvida, é assim: o que você entende então o que significa aborto? É possível que nesse grupo de cristãos temos divergência acerca a definir o que é aborto e se ele é legal ou não. Entende o que eu estou dizendo? Porque mesmo cristãos, onde a cosmovisão pulsante seja a formação que ele tem na área de saúde, né? Ou outra área, nas questões mais importantes, ela vai saltar à frente das outras cosmovisões. É por isso que a cosmovisão, ela nos domina. E o grande desafio nosso é abandonar outras cosmovisões e suplementar a cosmovisão cristã sobre ela. Né? Ou seja, qual é o meu referencial? Qual é a minha palavra última? Veja, não estou dizendo que você não deve fazer nenhum outro curso, que não deve ser formado em nenhuma outra área, e que as outras áreas não são importantes para a aquisição de conhecimento, inclusive para o serviço no reino. Entendeu o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é que toda outra área do saber e do conhecimento ela precisa estar subordinado à cosmovisão bíblica.
Eu não estou dizendo que você não deve não só ter a graduação, a licenciatura, mas o mestrado, o doutorado, faça o pós-doc, seja o melhor, seja a área que você escolher. Porque todo esse conhecimento vai sim nos ajudar a servir no reino. Agora, como dizia Agostinho, né, de que o conhecimento filosófico dele estava debaixo do conhecimento teológico. Né? Há um limite. O meu professor disse uma visão, talvez vocês conheçam, mas se não conhecer, pode botar no vídeo da achar que li o texto dele da Fides, que é o Fabiano. Agora você está legal sobre o nome dele. Esse é Fabiano Oliveira. Ele diz assim: nós temos limites com outras áreas do saber. Vou passar aqui a palavra para o Enzo, só para terminar aqui. Ele diz assim: nós caminhamos com essa área do conhecimento, mas chega um momento que ele diz assim, aqui parou aqui. Eu não consigo mais caminhar com você no sentido de crescer, né? E seguir essa sua teoria, porque eu tenho um limite. Até aqui eu vou. A partir daqui eu não vou mais não. Pronto, eu falei para vocês que eu sou formado em filosofia. Se eu decido governar a minha vida a partir de conceitos filosóficos, eu chego na lua. Porque não há limites. Para a filosofia não há limites para o conhecimento. Mas eu preciso saber que eu tenho limites com a minha filosofia. Porque senão eu vou para qualquer lado. Eu viro um Transformer. Lembra do Transformer? Né? Eu viro o que eu quiser. Né? Então, porque a filosofia me permite fazer isso. Mas quando eu submeto o meu conhecimento da filosofia, e mesmo terminando o mestrado, eu penso, o meu limite está posto. Então eu tenho uma segurança de que eu não posso ir para todos os lados. Emerson. Levantou a mão, agora fala. Não, é porque o senhor falou uma vez que nós temos isso. Há um conflito, né? A sua internet está ruim, Anderson. Está cortando. As cosmovisões. Isso. Fecha a sua câmera, não ver, não é? Ao mesmo tempo que nós temos que ter uma, mas só eu estou ouvindo com dificuldade o nosso colega. Só eu não, né? Todo mundo com dificuldade, né? Tenta conectar e desconectar, para ver se melhora. Ou procura um lugar melhor para se conectar. pode deixar. Não, vai melhorou, agora você vai falar. Mas melhorou. Não, é questão das múltiplas cosmovisões e uma cosmovisão dominante. É isso. É que depois o senhor falou que nós temos que ter uma cosmovisão. Mas seria uma que domina o resto, né? Eu falei isso, uma que é dominante, exatamente. E vai suplementar as outras. Vai estar acima das outras. Perfeitamente. Falei isso. O interessante, como o que eu ia até falar, eu trabalhei muito tempo com uma área do conhecimento. Eu falei que só aquele dia, né? Pesquisa qualitativa. E a pesquisa qualitativa, ela meio que capta essa cosmovisão de uma certa população, de um certo grupo, né? E é muito interessante como as respostas que emergem dos questionários, quando aplicados, parece que é uma forma de pensar conjunta, né? E aí a gente percebe o quanto que isso é sério, né? Porque assim, na verdade, irmão, talvez você nunca tenha estudado ou lido sobre cosmovisão, mas você é um ser carregado de cosmovisão. Né? Por exemplo, eu gosto muito de dar exemplo porque para a cosmovisão o exemplo é fundamental. A gente ir entendendo, né? E aplicando. Fala aí, Sandro.
Surgiu uma dúvida agora, pastor, nesse processo de recepção em si da cosmovisão, nós somos passivos ou ativos? Por exemplo... O conhecimento é adquirido. Não, mas eu digo assim... Em algum momento passivo. Certo. Vou explicar agora por quê. Entendi. É isso que eu vou falar agora. Como é que a gente vai adquirindo cosmovisão? Né? Desde o nosso nascimento. Então, quando eu nasci e cheguei nos braços de meus pais, meu pai e minha mãe, eu já tinha 2 irmãos. Então eu sou o terceiro, eu sou o caçula. Então, quando eu nasci, eu já nasci dentro de uma perspectiva familiar onde os princípios éticos e morais já estavam estabelecidos na família. E eu fui criado, né, com essa perspectiva ética e moral dos meus pais, e eles foram então o quê? Imprimindo em mim, como foi imprimido em vocês, né? O que é certo, o que é errado, né? O que deve fazer, o que não deve fazer, o que deve tocar e não deve tocar, o que deve pegar, não deve, o que pode falar, o que não pode falar. Então, a matriz, né? A matriz de toda a cosmovisão é a família. Desde que nós nascemos, e a passar dos dias e meses e anos, nós vamos recebendo cosmovisão a partir da nossa matriz primária, que é a família. Coisa que, por exemplo, aqui, os conselheiros bíblicos, que vai trabalhar com casais, veja que muito interessante. Veja, quando um homem com uma mulher decidem se casar, rapaz, Tiago Xavier tá Xavier mesmo, é um entre sai danado assim, ele vai e volta, vai e volta. Deve ser a internet. Calma, agora eu tô no computador agora. Não vem que você fala não, de estar entrando e saindo não, porque tem alguém aí? Não, tem alguém aí? Eu faço qualquer coisa para ficar ouvindo sua voz, né? Muito bem. Então assim, quando homem e mulher decidem se relacionar e se amar e ser fiel um ao outro, o que nós temos também ali pensando em cosmovisão? Nós temos duas estruturas totalmente diferentes, criadas em ambiente diferente, em contexto diferente, em lugar diferente, com aquisição de conhecimento possivelmente totalmente distintas de ética e de moral. Aí vem o conflito de cosmovisão quando entra no casamento, né? Porque lá em casa nós dizemos um ao outro: meu pai nunca bateu em ninguém. Não é assim? Aí você vai lá em casa, meu amigo. Meu pai não, mas minha mãe não faltava um cipó de goiaba. Não é assim? Pronto, já começou o primeiro conflito com a visão aqui, né? Como criar os filhos, não é assim? Lá em casa, papai, ninguém sentava na mesa sem camisa. Lá em casa, a gente comia sentando sem televisão. Não é assim? Veja, os valores foram colocados em mim e em você, e à medida que nós vamos crescendo, pai, mãe, irmão, tio, tia, primo, avô, avó, os amigos da família vão imprimindo o conceito de cosmovisão em nós. Vão formatando, talvez a maior palavra que eu posso dar é formatando cosmovisão. Claro que, à medida que eu vou crescendo, vou aumentando a minha idade, vou ganhando maturidade, eu vou ganhando o quê? Autonomia. Né? Então, eu passo agora a ler o que eu quero ler, né? Eu passo agora a escolher o que eu quero ouvir, não é assim? E aí eu passo também a adquirir conhecimentos que agora eu intencionalmente quero então consumir, não é assim? Seja de literatura, seja de livros, seja de música, seja do cinema, bem, daquilo que eu entendo que eu quero então consumir. Então tudo isso vai formatando em mim e em você muitas cosmovisões. E pensa numa coisa aqui, outra bem importante. Cosmovisão é um processo muito sutil que vai formatando em mim e você. Sabe aquela coisa assim, que você diz assim, rapaz, eu nunca esperava isso de fulano. Não é assim? Porque ela é uma moça, rapaz, uma mulher de bem, direita, uma menina de ouro. Rapaz, esse menino aqui eu conheço desde que eu vi nascendo, eu conheço os pais, eu conheço
a forma que os pais criou. E agora, quando se tornou adulto, esse menino, essa menina fez tal coisa. Atenção uma coisa aqui. A provisão é um processo lento e sutil, que não só está presente, por exemplo, na literatura, na música, como no cinema e tudo que é visual. A provisão ela está embutida na cultura, nas artes, na arquitetura da cidade. Então, se você quer conhecer e saber qual é a provisão da sua cidade, do seu estado, do seu bairro, olhe para as pessoas. O modo que falam, o modo que se vestem, os valores que estão permeados no coração, os afetos. E tudo isso também vai entrando no meio do seu coração. Veja só uma coisa. Talvez você tenha a experiência que eu já tive de pensar em coisas que você nunca, jamais pensou em pensar, e você nunca consumiu tal literatura ou tal conhecimento, de repente isso florou no seu coração. Assim? Por quê? Porque em algum momento da sua caminhada como pessoa, você teve contato com aquele conteúdo guardado no seu coração. E por alguma razão, ele aflorou e disse assim, não sei nem de onde partiu isso aqui. Assim? Por quê? A cosmovisão, ela vai entrando sutilmente. É por isso que uma dica tudo importante também para esse primeiro momento. Cuidado com o que você lê, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você assiste. Não se acha assim, não, eu sou autossuficiente e nada do que eu estou vendo aqui, isso vai atacar meu coração. Engano. Cedo ou tarde, isso vai aparecer para você e para mim. Pastor Sandrão. Tá fechado. Liga o som, né? Tiro do mundo. Mas ó, eu estava falando, né? Tá ouvindo agora? Estou ouvindo. A forma como nós enxergamos o nosso mundo é que vai definir como nós vamos nos relacionar com ele. Isso. Relacionar, viver, casar, ter filhos, profissão, tudo. A nossa escatologia, ela é alterada pela nossa forma de visão. Exatamente isso. Exatamente isso. Então vamos lá. Obrigado, né? Vamos lá. Vamos para conceitos, né? Primeira coisa que eu também quero dizer para vocês nesse momento é que cosmovisão não é um conceito teológico, tá? Então, quer dizer que a gente está estudando aqui o que não é um conceito teológico, sim, não é um conceito teológico, mas já foi trazido para dentro do campo da teologia, tá? Assim como outros termos que nós usamos e achamos que estamos dizendo que é um termo teológico e não é, como, por exemplo, providência. Todos nós falamos, nós cremos no Deus de toda providência. E todos nós estamos na mão do Deus da providência. E isso não é mentira, isso é verdade. Nós estamos na mão do Deus da providência. A providência não é uma palavra da teologia, é da filosofia. Assim como outros termos nós usamos na teologia, que não é da teologia, mas nós pegamos emprestado e aplicamos na teologia, porque de fato ela serve para entendermos algumas complexidades da revelação de Deus. Então, cosmovisão, primeira coisa, não é um conceito teológico, né? Ela tem se tornado muito comum e muito popular no meio cristão. Mais especificamente, a palavra cosmovisão está na filosofia alemã, iluminista do século XVIII, Kant. A ideia de cosmovisão é a ideia do pré-conhecimento, é o estofo do conhecimento, é aquilo que antecede o conhecimento que vai ser então materializado. O estofo do conhecimento seria aquilo que eu estou sentado aqui numa cadeira, mas minha cadeira não é aquela que tem um estofo, não, tem uma telinha aqui atrás. Mas para vocês me dar aquela cadeira
que você senta e ela tem um acolchoado. Não tem assim aquela acolchoado? Em cima dela tem lá uma capinha assim, de couro, seja couro ecológico, seja tecido, mas você tem, por trás daquele tecido, você tem uma espuma, tem? Que é a espuma do estofo. Essa palavra é antiga, né? É uma palavra não é palavra velha, né? O estofo, né? Meu Deus, o estofo do sofá. É realmente isso. A ideia de nós é o estofo do conhecimento, é o pré-conhecimento que está aqui, que no momento ele vai ser revelado aqui. Entendeu o que eu falei, não? Ou assim. Vou passar assim. Então, quase. Repita aí, professor, por favor. Cosmovisão seria a ideia de que é um pré-conhecimento, é um estofo. É tudo aquilo que você vai adquirir ao longo da história que está aqui e que de repente ele começa a aparecer aqui. Antes de você falar alguma coisa, antes de você interpretar alguma coisa, antes de dar uma opinião sobre alguma coisa, ele não surge do nada. Ele está aqui. Você adquiriu através da sua história de vida. Entende? Ninguém dá opinião sobre qualquer coisa a partir do nada. Não é assim? Ou eu estou falando besteira? Não. Eu não dou opinião. Toda a minha opinião, ainda que seja errada. Pois não, cara, fala aí. Por um instante, mestre, eu pensei que era Vatislau dando uma aula, viu? É? Rapaz, esse Xavier, rapaz. Tá vendo? Obrigado, Tiago. As opiniões. Cenário. Então, você está aqui, então você não dá uma opinião sobre alguma coisa a partir do nada. Lembre-se, né? Ninguém é vazio. Né? A gente pode ser liso. Liso? Sim. Vazio não. Todas as nossas opiniões são originadas. Eu acho que é bem parecido com o que eu tenho experimentado numa escola pública, né, que eu estou prestando serviço, e a gente chama o adolescente que acabou de cometer um ato lá, e pergunta por que ele fez aquilo. E aí ele explica, e aí eu digo assim, e você acredita que você fez certo? Ele diz, não, eu fiz errado. Mas por que você diz que fez errado? A base da sua ética e sua moral. Aí ele fala, por que as pessoas não aceitam? Mas por que as pessoas não aceitam? Aí ele trava nessa hora. Ele não sabe de onde vem a ideia por que aquilo não é aceito moralmente, não é aceito pela sociedade, pelo grupo, pela comunidade onde ele está. Verdade. Eu não vou falar alguma coisa, quando eu for encerrar falando. Agora, eu estou me sentindo aqui na sala do seminário pretendo de nós do quarto ano. O que tem de aluno aqui entrando do quarto ano aqui? Ô, Emerson não, Emerson já ninguém é vazio, todos trazemos um conjunto de informações. Tony aqui já também já está aí ordenado, né? Assim como o Fabiano. E aí, vamos lá, Emerson. Emerson, estás aí, irmão? Então, o senhor fez uma fala muito rápida aí. Então, a ética ela está intrinsecamente ligada à cosmovisão. Eu diria que, especialmente, a sua ética é decorrente da sua cosmovisão. Se eu entender que a ética é o estudo dos valores, o estudo da moral, né, que a ética ela se encaixa em impor aquilo que é o ser, e a moral é prática, e a ética estuda a moral, a minha cosmovisão, a minha ética está ligada à minha cosmovisão. Assim como a minha moral, tá? Agora, o meu referencial ético e moral, em última instância, é a minha consciência sobre a existência de Deus ou não. Né? Então veja, uma falar, e aí, olha, vocês vão puxando assunto e eu vou falando. Né? Aluno é ruim, aluno é muito ruim, aluno é ruim com o professor. Porque uma das falácias que nós não
afirmamos que existe um ateu convicto, ou um ateu de fato, nem de fato. Convicto até é dicção, de fato. Porque, veja, que parâmetro eu tenho de ética moral se Deus, então, ele não existe? Qual é o parâmetro de certo e errado? Veja. A evolução não provê nenhum padrão que sirva para o homem com um padrão moral. Veja, o ateu, veja, eu vou falar aqui, não vale mais não. Eu volto para a visão. Não vai ter a ver com a visão, pode. Porque a nossa visão é uma parte da ideia de Deus existe ou não existe. É o que a gente falou, mas isso aqui é o ponto de partida. Mas eu penso uma coisa, o ateu, então, ele utiliza-se da lógica que Deus criou na criação, que a lógica está na criação, que Deus é lógico, a lógica não foi inventada de nada não. Percebe-se da natureza a lógica, da criação. O ateu, ele se utiliza da lógica para provar que o Deus lógico não existe. A visualiza? Ele pega a lógica que Deus cria e usa dessa lógica para dizer que Deus não existe. Né? Então, quando eu digo assim, por exemplo, quem aqui é professor? Professor de sala de aula. Olha aí, tem que ter professor. Né? O professor está em todo lugar. Né? Quando o professor diz assim, meu filho, você filmou, você colou. E isso é moralmente errado. Veja, se esse professor ou professora não tiver a crença mínima de que existe Deus, eu estou falando nem no aspecto cristão, trinitário, mas que existe Deus, ele não pode dizer que o aluno foi certo ou errado. Eu não tenho padrão moral. O que eu estou dizendo? Eu não tenho padrão moral. É por isso que a filosofia, ela é a rainha, porque ela pode ser boa, mas muito ruim. Depende do que você escolhe para a sua vida, né? Porque na filosofia eu posso ser assim um sartriano e dizer assim, eu posso pegar a ideia lá do pré-socrático, né? E dizer assim, Heráclito de Éfeso, e dizer assim, tudo está em movimento, em constante movimento. E ele está certo. Ele está certo. O tempo não passa, não para, né? Não canta a música não, viu? O tempo não para e não para não. Heráclito, sabia disso? A filosofia essa música está baseada no pensamento de Heráclito, você não sabia disso? Heráclito. Ela diz assim, olha, a única coisa que não muda é o tempo. Tem constante transformação. É a única certeza. E ele está certo. Se o tempo não passa, se o tempo não passa, como é que a gente atingiu a ideia que nós atingimos? Tu acha que meu cabelo era assim, pratinado? Não era preto. Né? Ou não? Nós crescemos, desenvolvemos. Tinha cabelo. Né? Outros têm cabelo, não tem mais cabelo. Né? Por quê? Mas aí eu pego Heráclito, aí faço um recorte da história da filosofia, vou para a Idade Moderna, encontro com Jean-Paul Sartre, que está dizendo assim, você exatamente o que você quiser ser. Você se refaz o tempo toda vez que você quiser se refazer. Entendeu? Aí, meu amigo, a minha vida vira uma loucura. Uma loucura. Né? Então eu escolho o que eu vou ser. Porque o ser está em constante transformação. Não está na promessa total. Ou seja, há um princípio básico entre a filosofia clássica, entre os pré-socráticos e os filósofos antigos, como Sócrates, Platão, Aristóteles, entre outros, que o ser não muda, a existência não muda, aquilo que é vai ser sempre será. Então, por exemplo,
cachorro sempre será cachorro. Ele pode ser um cachorro mais baixo, mais alto, mais gordo, mais peludo, menos peludo. Ele pode ser um gigante cachorro, um cara de tamanduá, mas ele será um cachorro. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque a essência daquele bicho é cachorro. Ele pode ter 2 rabinhos, mas ele é cachorro. Ele pode ter rabinho nenhum, não é assim? Ele é cachorro. Ele pode ter grandes orelhas ou pode ter uma raça que não tem orelha, mas ele é cachorro. Porque o ser não muda. Aquilo que você foi desde o início. Veja, sabe quem diz isso? São os pré-socráticos. 500 anos antes de Cristo. Pode dizer não. 500 anos de Cristo, não é demais, não é exagerei, né? 500 anos de Cristo. Os pré-socráticos dizem assim, é isso, olha, o ser não muda. Então, quando eu digo assim, não, ele muda o que completa a nação, você vai para onde você vai para a esquerda, para dentro, você sobe para dentro, sobe para baixo, sobe para cima, vendo aqui explorar para cima, para baixo, você sobe para dentro de você. Você faz o que você quiser. Contanto que você assuma a sua responsabilidade. É uma loucura. É uma loucura. Né? E eu preciso entender de que tudo ao meu redor está carregado de filosofia. Eu preciso estar com a visão para me ajudar a interpretar. Lembra que eu comecei fazendo assim, com a visão não é só modo de olhar o mundo, modo de chegar no mundo, mas especialmente interpretar o mundo. Porque não só basta entender e enxergar, se interpretar. Por exemplo, isso influencia a nossa vida em todas as áreas. Até do que nós comemos, nos vestimos, até o nosso sono. Tudo. Nossos desejos, apetites, tudo. A cosmovisão vai influenciando. Quando eu me permito e eu não tenho a capacidade de interpretar, dizer, opa, parei aqui. Não vou. Daqui eu não passo. Quando eu não tenho a capacidade de interpretar o que está acontecendo e eu estou fazendo o que eu estou fazendo e não sei porque eu estou fazendo, eu não sou mais nada, eu estou completamente todo sendo levado por várias formas. Que é dito hoje de que faça o que te dá a vontade, porque se você deseja é bom. Que palavra é essa? Palavra é essa, irmão? Faça o que você quiser fazer. Faça o que você escolheu para fazer, porque se você deseja é bom, é correto, então faça. Que coisa é essa? Que você escolheu, todo dia é isso? É humanista. É? Não, humanista não. Não, humanismo isso. Não. Isso é hedonismo. O humanismo isso é hedonismo. Tanto que eu estou vendo isso aí. Seja feliz. Porque terror é só uma outra roupagem, né? O existencialismo, o pós-modernismo, nada mais é do que um hedonismo. Existencialismo já é uma outra abordagem, uma pós-visão. Então, no hedonismo, você ouve todo dia. Tome, aí, lei, Emerson. O importante é ser feliz. Se o que você está fazendo hoje está te estressando, está te adoecendo, você não tem prazer, para você é um engodo, é um fardo, caia fora, não tem outra coisa. Se reinvente. É bonito, né, essa frase, né? É bonito. Os ímpios são danados mesmo, os ímpios são bonitos, é bonito demais de ouvir isso, não é não? Seja feliz, você só tem uma vida. Inclusive na igreja. Inclusive na igreja. Em termos práticos, isso é o pragmatismo da felicidade, né? Como é que falou? Quem falou? Em termos práticos, isso seria o pragmatismo da felicidade. Se ele traz felicidade, então é viável. É viável não, é correto. Uhum. Correto. Entendeu? É a busca do prazer, né? É a busca do prazer pelo prazer. Pelo prazer. O fim último é o seu prazer. Aí vem a nossa visão. Qual é o nosso fim último?
como cristão? Glorificar a Deus. Glorificar a Deus e ter nele prazer para todos. Percebe os conflitos de cosmovisão? Percebe a cosmovisão aqui, bagalhando aqui? Entendeu? Aqui, ó. É uma conclusão, né? Aqui, ó. O tempo todo. Então, quando eu digo assim, quando eu entendo o princípio da minha existência, primeiro é o seguinte, eu preciso entender, vou fazer aqui um laboratório aqui com vocês. Vou perguntar aqui a Samuel, você tá aí, meu irmão? Tá parecendo mesa branca, né? Samuel, você tá aí? Aparece. Fala conosco. Samuel Figueiredo. Aqui, pastor. Olha aí, tá vendo? Eu acho que vai dar online, porque é uma confusão online, né? É uma confusão. A gente um escuta, outro fala, né? Samuel Figueiredo, quem é você? Diga aí. Quem é você? Eu sou Samuel Figueiredo. Eu sou cristão, casado, homem. É importante definir essa coisa aí. Eu sou Samuel Figueiredo. A primeira resposta foi: eu sou Samuel Figueiredo. Por que eu fiz essa pergunta? Porque a primeira coisa de se definir é quem eu sou. Você não é Samuel Figueiredo. Primeiramente, você é a imagem e semelhança de Deus. Depois você recebeu o nome de Samuel. Samuel não é a sua identidade. Ela passa a ser. Mas a sua identidade é que eu, assim como você, somos a imagem e semelhança de Deus. Percebe aqui a sutileza? Verdade, pastor. Percebe a sutileza? Rapaz, eu não vi nenhum glória. Eu não vi nenhum glória com palavra dessa. Se fosse o PT gostar aqui, irmão, não tinha nem mais aula, era até meia-noite só Não. Mas entende o que eu estou dizendo, irmãos? Como é importante a gente entender qual é a visão. Porque ele disse, não, eu sou Fúvio. Não. Veja, dizer que eu sou Fúvio é uma definição de identidade muito baixa, muito fraca. Veja a minha centralidade de mim mesmo. Não, eu sou Fúvio. Né? Não. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Porque eu posso ser Fúvio, então eu vou dizer, então eu sou um animal. Porque a biologia viva nos diz que eu sou um animal. E aí? Não, mas nós somos um animal mesmo. Pode passar. Né? Vai dar uma palavra, depois eu falo. Não é só dizer isso. Porque se a gente for dizer assim, não, eu sou um animal mesmo. Porque está lá na biologia, está lá na ciência, que nós somos um animal. Não. Eu não sou um animal, não. Eu sou a imagem de Deus. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. E isso faz toda a diferença na criação. E de quem eu sou. Entendeu? Então, aí pode falar, Vassoura, pode falar. Talvez aquilo que pode passar em nossa mente é que o nosso nome e sobrenome, né, especificamente, é aquilo que nos diferencia do próximo, de certa forma. Porque como imagem e semelhança, nós somos todos, né, todas criaturas, no caso, sem considerar os animais. Então, quando a gente pensa no nosso nome, talvez seja aquilo que tem mais identidade, até mesmo que a aparência. É aquilo que nos identifica, exatamente, mas originalmente você é a imagem e semelhança de Deus. É a doutrina da Imago Dei. Entende? Então, depois você é Samuel, homem, cristão, casado. Entendeu? Então, é isso que é importante para a gente. Né? Então, partir com a visão da própria doutrina, e aí para aconselhamento bíblico, isso aqui é fantástico. Não. Por que eu estou dando desses argumentos aqui? Porque como você vai trabalhar com aconselhamento bíblico, vai trabalhar com aconselhamento bíblico, os conceitos de antropologia você está muito bem definidos e claro no coração de vocês, correto? Porque a luta de vocês é a luta também pela identidade de quem é a pessoa. Ou não? Por exemplo, eu digo assim para alguém, já falei isso, eu falei assim, olha,
eu sou gay. Veja, vamos fazer aqui uma análise da palavra, da frase, eu sou gay. Ele diz assim para a pessoa, você não é gay. Você tem até desejos homossexuais. Pode até estar vivendo na prática homossexual. Mas você não é. Onde é que está a minha briga? Onde é que está a minha briga aqui com essa pessoa? No conceito. Definiu o ser, né? Vocês estão vendo o que eu estou falando ou não? Tá, voou aqui, passarinho? Voou ou não? Desenvolva. Veja. Então, vamos dizer assim, eu sou, ela está se definindo. Não. Eu não estou negando os seus desejos ou as suas práticas. Não estou negando isso não. Mas você não pode cair na falácia de que você é. Não, você é homem. Você é mulher. Porque a sua essência da criação, Deus lhe criou homem e que criou mulher. Agora, não estou dizendo que você não tenha hoje, por questões outras, desejos e práticas, mas por que precisa ouvir isso? Porque esse mundo é tão cruel, é tão perverso, que ele quer mudar a sua identidade para você se sentir confortável. É subordinar a própria mente. É escravizar a própria mente. E que, na verdade, essa subordinação da mente não traz nenhum benefício. Pode observar, pode conversar. A maioria daqueles que se definem vorazmente e são militantes discursando, são os que mais sofrem por causa da sua identidade não definida. São depressivos, caem num vazio existencialista, para preencher o vazio, porque ele está indo contra, porque ninguém pode ir contra a sua própria natureza. Por mais que eu diga assim, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou ser assim, você nunca será. Por quê, irmãos? Presta atenção. Teologia bíblica agora de Gênesis, capítulo 1 e 2. Porque tudo aquilo que Deus significou já está significado e ninguém pode ressignificar o que o Deus da criação significou. Não deu para entender, não? Quando Deus diz assim, haja luz. Hein, irmãos? Olha o quê? Luz. Olha luz. Luz. Então, toda a palavra da criação, Deus já significou a coisa. Trevas é luz, irmão? Não. Então, toda a criação, toda coisa criada, Deus já significou. E por que Deus significou na criação? Tem que sair dessa falácia de vamos ressignificar. Agora o dia é vamos ressignificar. Vamos ressignificar o amor. Vamos ressignificar o tempo de família. Ressignificar o tempo de casamento. Né? Vamos ressignificar o que é gênero. São tudo falácia, bobeira, bobagem. E eles sabem disso. Isso é água. Isso é água. Entendeu? Isso é água. Entendeu? Então, esse teatro só faz agitar. Né? Então veja, você não é, você está vivendo tal coisa. Aí sim. Olha, eu hoje sou dominado por desejos homossexuais. Entendeu? É diferente, né? Hoje eu vivo uma prática recorrente homossexual. Aí eu entendo, não, vou cuidar de você. Né? Você. Não é cultura dele não. Por que você? Porque a falácia é, você é, ou seja, você mudou, se você. Ninguém muda, irmão. Aí eu já falei isso. Eu fui professor. Eu sou professor de filosofia também, né? E hoje não está exercendo efetivamente a questão da coordenação pedagógica de um segmento no Colégio Água.
Mas eu fui professor de filosofia do 6º ano ao 3º ano do médio. 14 turmas de filosofia. Então você diploma com filosofia? 6º ano. Do 6º ano ao 3º ano do médio. Né? Eu fui professor de filosofia de todas as séries do colégio lá. Todas. Então, eu pegava lá umas coisas lá de filosofia, de 6º ano já tinha já postado. Eu pegava assim, cá. Eu dizia assim, aqui ó, esse meu computadorzinho aqui já é velhinho, já tem mais de 10 anos. Mas é um médio. Tá? Aí, isso quando eu levava ele para a sala de aula, porque tem material e tal. E ele já conhecia que eu tinha esse computador. Ah, mas na minha sala tem um computador, como toda sala do professor tem um computador. Né? E outros recursos. Aí eu ouvi assim para ele, vem cá. Aí eu abri lá o Dell. Aí peguei um adesivo assim da Apple e botei assim no Dell assim. Pronto, agora eu estou com o meu novo Apple. Ah, não é assim. Veja, aí eu falei pra ele, ainda que eu pintasse ele prateado, né? Botasse um mousezinho branco, botasse um adesivo da maçã do Éden, né? A maçã do Éden, né? E quem olhasse de 2 metros ou 1,5 metro assim, que é a parte do professor, tá com Apple na mesa. Porque aquilo que eu enxergo não é de fato a realidade que eu estou vendo. Mas aquele Dell, por mais que ele tenha o nome MacBook Pro ou MacBook Air, que ele tenha a maçãzinha que acenda nas costas, na tutela dele, pintado de prateado, com um mouse da Apple, e que todo mundo até que até chegar olhando assim a 20 centímetros, olhando por trás e admirar aquele Mac, ele nunca será um Mac. Por que, irmão, ele nunca será um Mac? Porque a lógica de um computador do outro não mudou. O que mudou foi a carcaça, né? O que mudou foi a carcaça. Então, o sistema operacional não mudou, né? A estrutura interna dele não mudou. Pinguinho, você tá bem? Por quê? Porque coisas que rodam vem cá rapidinho. não vai rodar nunca no Windows e vice-versa. Vem cá. Vem cá, vem. Então eu tenho toda uma estrutura. Deixa eu pra ver se tá com febre. Tá bom, fica lá, tá? O que eu tô fazendo? Não dela. Tá bom. Um sistema Windows. O que eu tô fazendo? Então eu disse que já está muito atento. Só quando alguém diz assim, eu sou, não, você não faça isso com você. Não permita que as pessoas imponham uma vaga por você. Então eu já falei isso, já me aconselhando pessoas com dificuldades nessa área, dizendo que não é. Isso é libertador, irmão. Porque as pessoas acham assim, não, é a minha natureza. Você já ouviu dizer assim, é a minha natureza é essa. Não. Sua natureza não é essa. Vocês estão me entendendo, conselheiros? A sua natureza não é essa, não. Agora eu até entendo que você está mergulhado e que os seus desejos estão voltados para essas áreas. Não estou falando sobre o homossexual, não. De outros desejos pecaminosos, de outras práticas pecaminosas. Essa não é a sua natureza. Deus criou você. Por mais que você hoje esteja sob o jugo do pecado, da ira de Deus, você é a imagem e semelhança de Deus. Ou não? Então, uma coisa que eu quero deixar uma dica para vocês é que eu queria que vocês tivessem um olhar mais apurado para a doutrina da Imago Dei. Porque o conselheiro bíblico ele não pode negligenciar a doutrina da Imago Dei. E eu falo isso, irmãos, e com muita tranquilidade e sem nenhum tipo de
né? Assim, eu estou descobrindo a roda, não. Mas sei que nós, mesmo cristãos, não negligenciamos a doutrina da Magodei. Nós negligenciamos nas nossas pregações, na nossa prática. Thaís, por favor. Boa noite, professor. Eu não entendi doutrina da... Não deu para... Imago Dei. Alguém pode escrever no grupo do WhatsApp, por favor? Pega aí, professor. Aí você bota a tradução. Aí, da imagem e semelhança de Deus. Ok, obrigada. Imago Dei. Né? Da imagem. Então, assim, a gente negligencia isso. Né? Isso. Valeu, Tony. Esse é um ponto importante. Né? Outro ponto importante é a doutrina do pecado, né? A doutrina da antropologia bíblica. A gente vai fazendo isso, aplicando, vou falar um pouquinho sobre o poder do coração, tal. E vem sempre intercalando questões de conceitos e questões teológicas e práticas. Conceitos de cosmovisão, teologia e prática. Conceito de cosmovisão, teologia e prática. Muito bem. Vamos lá. Vou caminhar mais um pouquinho com vocês. Um pouquinho mais de conceito. O termo cosmovisão é uma tradução da palavra alemã. Nós já vimos isso, né? São duas palavras, Welt e Schau, né? Weltanschauung, modo de olhar o mundo, modo de enxergar o mundo. Já sabemos disso. Mas o Weltanschauung, ou a cosmovisão, é a maneira como a pessoa encara, age e reage em relação aos acontecimentos. Por exemplo, eu já tive experiência no pastoreio e uma vez eu tive que disciplinar uma irmã. Porque, não simplesmente porque ela é viúva, né? E tem um problema que a viúva se case, né? E dependendo da situação, é até importante que se case mesmo, né? Ou de algumas circunstâncias, é até bom que se case mesmo. Às vezes por ter uma pessoa do seu lado, né? Que cuida de você, que vai zelar por você, que vai proteger você, né? Então, são circunstâncias. Além de talvez até questões também financeiras, né? Que vai também te dar uma qualidade de vida melhor que você tem. E os dois juntos vão melhorar a qualidade de vida um do outro. Essa irmã simplesmente conheceu uma pessoa e ela tem que falar pra mim, né? Disse, vai pra igreja, vamos conversar, tal. Por alguma razão, nunca veio. De repente, aqui, ó, só botou aqui Imagodei do Paulo Andrade. Bom, o livro aqui é suficiente para vocês. De repente, eu escuto a notícia. Irmã fulana foi-se embora de casa. Como assim? Não, ela conheceu fulano e foi embora. Estava morando com ele em tal lugar. Eu disse, tá bom, vamos tentar contato com ela e tal. Eu disse, não, veja, não há nenhum problema se a irmã fulana pudesse ter casado com fulano. Tanto que eu chamei aqui na igreja, conversar, orientar. Aí, uma outra pessoa da igreja disse assim, eu sou a favor. Ela fez certo. Ela aqui sofrendo, jogando pelos filhos, fica pedindo coisas filhas, fica a ver com alguns, às vezes nem fazia. A vida da irmã fulana é uma vida de muito sofrimento, de poucos ganhos, sempre dependendo de A e de B. Veja, estou falando de crente aprovando a atitude errada. Veja, até entendo a fala de proteção, assim, poxa, né, ela achou alguém que vai, né,
ajudá-la, vai ser uma pessoa importante. A questão não é essa. A questão é que a atitude acaba. Né? Então, depois de um tempo, isso foi pouco tempo, de uns 2 meses, ela voltou. Foi na igreja, se arrependeu, chorou e tal. Mas veja, dentro da própria igreja, nós vemos pessoas que aprovam o pecado do outro. Ele diz assim, rapaz, você é um cristão, você é uma cristã, você está na igreja há 10 anos, há 15, há 20, há 30, mas todos nós somos sujeitos a ter opiniões ímpias. Né? Deveres ímpios, práticas ímpias. Se a gente não guarda o coração, aí vem um ponto muito importante para vocês, né? Que é a doutrina do coração, né? Então, se você não guarda o coração, você mesmo cristão, né, fiel, você pode passar a ter atitudes ímpias, desejos ímpios, falas ímpias. Né? Então, é importante a gente fustigar o coração nosso, como do outro, com a palavra de Deus, para dissipar cosmovisões que mais nos levam a amar aquilo que Deus não ama, ou seja, nos faz amar muito mais esta vida do que a Cristo. Quero fazer uma pergunta para vocês. Responda, por favor. Por que é tão difícil abandonar as cosmovisões? Pense um pouquinho. E responda. Eu acho, mestre, porque são verdades. Não, só verdade, sim. Sem dúvida. Sem dúvida, Tiagão. O que mais? Pode falar. Deixa eu passar para a Dinão aqui, que acho que a primeira vez que ela vai falar, depois eu passo para o Sandro. Por favor, a Dinão. Eu vou pedir desculpas porque eu tive que sair, mas eu precisava falar sobre essa coisa. Eu acredito que a cosmovisão é tão difícil de abandonar, porque assim, a gente vem sendo absorvido ou absorvendo essa cosmovisão desde o nascimento. Aí a gente convive numa sociedade, convive numa família ou num grupo de trabalho, e assim, essas ideias, né, essas visões do mundo vão sendo implantadas, né, devagar, sem a gente perceber, e aí a gente começa a acreditar, né? Eu estava falando a respeito de algumas questões, então o exemplo que o senhor deu da viúva de ter se envolvido, né, não é errado casar, mas a gente está numa sociedade tão acostumada que o morar junto, né, que o seu masear é normal e que é até preferível do que a aliança, né, a questão do homossexualismo, aí assim, a gente tem hoje uma política da mídia e uma política da própria educação, né? Eu moro no estado da Bahia, eu sou baiana e sou professora, e assim, a gente tem no currículo do estado da Bahia, o meu interesse pelo curso é exatamente essas questões. A gente tem no currículo do estado da Bahia disciplinas cujo componente curricular, o conteúdo do componente curricular é para que a gente leve o aluno a aceitar, né, a ser aquilo que ele quer ser. Né? Exatamente. Então, se ele quer ser homossexual, se ele quer ser bissexual, se ele quer, né? Então ele tem o direito, porque isso não. E a gente precisa colocar como uma coisa, como algo que seja natural. Né? Então aquilo que não é natural vem sendo colocado. Pode falar. Né?
E assim, a gente vê a mídia, né, eu não me lembro se foi mês de agosto, mês de setembro, quem tem a TV paga, a HBO, né, foi uma campanha cercada de filmes homossexuais, filmes de desenhos onde personagens homossexuais. E aí a gente acaba vendo, e eu vejo isso na escola e até na própria igreja, né, vai começando a ser, não, é normal, é bonitinho, não é se é amor, se é amor, Deus é amor, então essas ideias vão ser implantadas, né, devagar, né, cotidianamente e sem a gente perceber, a gente acaba tendo como quem trabalha com educação, né, sabe do desafio, né? Sabe o que está passando, né? Porque não é fácil. Eu tenho uma que é minha vizinha. É complicado. Mas assim, então essas ideias vão sendo plantadas cotidianamente, né? E aí a gente passa a acreditar. Muito bem, acho que ele deu uma caidinha aqui, não manda nada. Obrigado, viu? O desafio da educação, eu vou falar um pouquinho de educação também, da cosmovisão. O desafio é enorme, né? É enorme. Vou passar aqui para ver se a Madonna parou aqui, acho que vou passar um pouquinho. Ela acabou, ela acho que também caiu. Eu não sei se foi o Sandro ou o Aldaci primeiro. Isso é bom. Sandro, vai lá, Sandro. Pastor, são duas questões que eu queria ver. Primeiro, essa questão da definição, quando o senhor perguntou sobre por que é tão difícil abandonar ou mudar de uma cosmovisão para a outra. Essa questão, por exemplo, quando a gente diz assim que é porque a cosmovisão ela se trata de verdades, eu penso que definir como verdade todas as cosmovisões acaba redundando em um relativismo. Não sei se eu estou correto. Aqui o que você falar tá certo, uma visão para moderna. Outra questão por exemplo, eu achei muito interessante, muito propício isso que o senhor falou sobre a gente definir, sobre essa questão da autodefinição em si. Por exemplo, nós somos quem o Senhor ele definiu que somos. Até em filosofia da linguagem, por exemplo, quando você vai observar, existe uma vertente que vai dizer que o ser ele recebeu o nome exatamente daquilo que é a sua própria essência. Então, não foi uma invenção em si, mas o nome dado ao ser é o nome da essência dele. Sandro, nós vivemos uma guerra de linguagem e uma guerra hermenêutica. Esse é o grande problema da sociedade moderna. É um conflito hermenêutico e uma guerra de linguagem. Porque hoje tudo está sendo definido pela linguagem. Isso é um absurdo, é falácia. Entendeu? Então, por linguagem, meu amigo, eu sou o que por linguagem, todo bebo é rico. Entendeu? Conversa, não. Entendeu? É assim? Eu queria tirar uma dúvida com o senhor com relação à própria definição do homem como ser. Por exemplo, Deus nos criou sua imagem e a sua semelhança. Nós somos a imagem de Deus, a imago Dei. Só que acontece, como todos nós somos pecadores, no sentido de que todos nós fomos contaminados pelo pecado, há pessoas que usam a ideia de ser pecador como definição do homem em si, como tendo uma essência, como sendo essencialmente pecador. Eu penso que isso é equivocado, porque essencialmente nós somos a imagem de Deus. O pecado é uma... Veja, porque você está vendo bem. Na teologia, que foi meus alunos sistemáticos, sabe?
que o mais importante é os termos. A gente não pode errar os termos. Tudo na filosofia e agora nessa guerra. Essencialmente, é essência. Essencialmente, eu sou a imagem de Deus caída. Essencialmente sou isso. Por isso que o conceito do chamado os 5 pontos calvinistas, né, ou assim chamado, ou assim conhecido, né, 5 pontos calvinistas, da depravação total, ele precisa ser entendido, e aí, novamente, para vocês, quando vai conversando disso, isso é importante. Veja, vocês conhecerem bem a definição dos termos é muito importante. Porque, assim, porque a depravação ela é total e ela não é uma depravação absoluta. Veja, ela é total porque ela abrangente. Todos os corredores da minha vida. Abrangência, né? Isso, abrangente. Não há nenhuma parte do que me forma eu ser condenado com pecado. Desde a minha linguagem ao meu pensamento, ao meu coração. Todos os meus corredores estão contaminados pelo pecado. Mas eu continuo sendo a imagem de Deus, dominado então pela queda. E sofrendo a ira de Deus. Agora, por que ela não é absoluta? Porque se ela é absoluta, não tem centelha mais do Evangelho, não. Se eu afirmo que o pecado foi absoluto, não tem mais centelha da imagem de Deus, não. Não é mais semente divina, não, tem como dizer, não. Entendeu? É absoluto. Por isso que ela não é absoluta. Ela é total. Por que ela é total? Porque ainda que eu seja o pior dos pecadores no julgamento humano, ético e moral, eu ainda tenho uma centelha, né, da imagem de Deus. Por quê? Isso é tão claro. Porque por mais perverso seja uma pessoa, veja, eu gosto de assistir alguns filmes, assim, documentários policiais, né, de histórias reais, né? Serial killer, né, entre outras coisas. E em serial killer, ele é uma, vou usar a linguagem evangélica, tá? O cara é uma bênção, bicho, na família. Entendeu? Pai presente, amoroso, marido 10, convive bem no trabalho, às vezes até cristão. Entendeu? Cara, é um serviço reconhecido da igreja, mas é um serial killer. Dos mais perversos, que usa da estratégia e da sua fantasia da mais perversa. Mas por que ele não é absoluto do pecado? Porque você claramente, a imagem de Deus ele sendo bondoso com os filhos, né? Bondoso com a esposa, bom vizinho, bom funcionário, entendeu? Então, se ele fosse total, não sentiria de bondade no coração dele, não. Entende o que eu estou dizendo, irmão? Né? Isso. Eu acho que o Emerson queria falar uma coisa. Não, o áudio assim. Depois eu.